Mas a nossa mente, quando ela está programada pela dor, ela sempre nos diz, quando algo fora do lugar acontece: ah, eu não sirvo para isso, eu realmente não sirvo para isso. E é essa afirmação que precisa ser curada dentro da gente. A gente precisa se libertar desses traumas, dessa autossabotagem. Isso não é falta de fé, não é preguiça, não é fraqueza. Isso é ferida de infância mal curada, somada à pressão adulta de performar bem. Às vezes é isso que ele quer, que você fale com ele, que você desabafe. Porque mesmo você olhando ao seu redor e se sentindo só, sem ter com quem conversar, escreve essa carta. Pode melhorar muita coisa. E vai melhorar. Eu tenho certeza disso. 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando parecer que nada tá dando certo. Abacuque 3:17-18. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Quando a alma estiver cansada, Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quando o medo for maior do que a fé, Salmo 56:3. Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Quando tudo dentro de você gritar, desiste. Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Quando parecer que nada muda, Eclesiastes 3:1. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando você duvidar do seu valor, Isaías 43:4. Tu és preciosa aos meus olhos, és digna de honra e eu te amo, para persistir mesmo na dor. Salmo 126:5. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Quando tudo parecer escuro, Salmo 30:5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando precisar de esperança, Jeremias 29:11. Que eu sei bem os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Eu tô aqui hoje para falar com você que mesmo diante dos traumas, das dores e das angústias, mesmo você aí nadando contra a corrente, batendo braços e pernas, num momento de muito cansaço, muita dor, muita solidão, no momento em que você mesmo batalhando imensamente não consegue ver resultados dessa batalha. E aí você se frustra, os traumas voltam, as angústias, a autossabotagem. Você volta a se sentir incapaz, com medo, com insegurança. Você sente que está nadando, mas permanece no mesmo lugar. A maré parece que está te empurrando cada vez mais para trás, mesmo que você insista em seguir em frente. Existem traumas que podem nos fazer nos sentir muito piores diante de qualquer situação que aconteça. E foi bem isso que aconteceu comigo, em um momento de terapia, de desabafo. Eu escutei palavras tão profundas e tão bonitas, exercícios e atividades que eu preciso fazer para me livrar daquilo que me dói, daquilo que me faz me sentir mal e me sentir ruim. Que eu precisava compartilhar isso com quem também vive essas mesmas dores. Porque assim como eu ouvi na terapia, isso que eu passo é muito mais comum do que eu imagino. Mesmo as pessoas não falando das dores e das angústias delas. Existem alguns traumas meus que vêm à tona sempre que algo pequeno acontece na minha vida profissional. E ontem, num desabafo, eu senti que, diante da solidão de não ter com quem conversar para explicar exatamente o que eu passo, porque eu sei que a minha dor só dói em mim, a minha dor não dói no outro. Todas as respostas que eu tive nessa sessão de terapia foram exatamente aquilo que eu tô sentindo. Parece que cada resposta tocava assertivamente todas as minhas dores e angústias. Eu me sinto uma pessoa incapaz, às vezes eu sinto que eu não dou conta, às vezes eu sinto que eu nem deveria estar aqui, mas eu estou aqui porque isso foi um chamado de Deus. E a primeira resposta que eu tive, porque muitas vezes quando eu me sinto mal e angustiada, eu quero respostas, pelo menos para saber que eu estou no caminho certo. A primeira resposta que eu busquei foi na Bíblia. Eu tive várias, todas essas que eu acabei de ler aqui e mais algumas. A Bíblia está repleta de respostas, mas quando a gente está angustiado, a gente não consegue entender e encaixar essas respostas na nossa vida, porque fisicamente a gente não está vendo retorno das nossas batalhas, de que nós estamos ali nadando contra a corrente, batendo braços e pernas e ainda com a sensação de que parece que a maré está puxando a gente para trás. E mesmo a gente se esforçando, a gente não consegue enxergar nenhuma fagulha de luz lá no final, para perceber que pelo menos a gente está no caminho certo.
O tempo passa e os traumas parece que voltam quando a gente não consegue enxergar visivelmente uma ponta de esperança. Eu tive tantas respostas nessa terapia e eu precisava compartilhar aqui, justamente porque quando a gente compartilha com outras pessoas que sentem dores parecidas com as nossas, a gente fica melhor. Pela sensibilidade de entender que me faz bem, compartilhar com os outros aquilo que me dói para que a gente junto possa viver as experiências de cura e de libertação de traumas emocionais. Eu tô num momento de muito cansaço. Não sei se eu vou conseguir manter o emocional equilibrado para falar nesse vídeo, porque as dores, quando estão num estágio muito profundo, a gente se emociona por qualquer coisa. E falar de dor faz isso com a gente. Vou ler aqui para você alguns pontos importantes que possivelmente podem fazer diferença na sua vida, também assim como tem feito na minha. Você cresceu ouvindo frases que foram minando a sua autoconfiança? E hoje, quando algo dá errado, você não escuta apenas a situação atual. Você revive aquelas vozes antigas dizendo: tá vendo? Eu te avisei. E aí vem o medo de errar, a vergonha, a sensação de não merecimento das coisas e a vontade de sumir ou largar tudo. Isso é trauma emocional. E o trauma não é sobre o que te aconteceu, mas sobre o que ficou preso dentro de você quando aconteceu. Mesmo diante dessas dores, desses traumas, você continua nadando contra a maré, batendo pernas e braços, insistindo, mesmo com a sensação de que você não tá indo pra frente, que tá indo pra trás. Isso é uma força, é um tipo de força que às vezes a gente não enxerga, porque a dor e a angústia, o que é negativo, que tá dentro do subconsciente, tá tão enraizado e tá tão forte dentro de você, que você não consegue enxergar nem 1 milímetro pra frente. Você talvez está vivendo um momento onde a colheita ainda não é visível, mas o certo é que a plantação está acontecendo. E às vezes a gente, quando está cavando um túnel, para e desiste bem na hora que faltava apenas mais uma batida para achar a saída. Os resultados ruins não te definem, eles só te mostram onde você precisa se ajustar. Eles não são quem você é. Muitas vezes a gente se sente fracassado por tentar demais e não ver essa fagulha no final do túnel, no final do processo, essa ponta de esperança para a gente permanecer firme no nosso propósito. E isso não é fracasso, isso é apenas parte do processo. Mas a nossa mente, quando ela está programada pela dor, ela sempre nos diz, quando algo fora do lugar acontece: ah, eu não sirvo para isso, eu realmente não sirvo para isso. E essa afirmação que precisa ser curada dentro da gente. A gente precisa se libertar desses traumas, dessa autossabotagem. E aí, na hora que eu fui falar sobre as minhas angústias, as minhas dores, a resposta que eu tive na terapia foi essa: e se tudo isso for um recomeço? Talvez agora seja exatamente o momento que você está limpando a lama da raiz para crescer com mais força e firmeza. Dói, realmente dói, mas não é o fim, é só parte do processo. Você não tá andando para trás, tá só amadurecendo. Amadurecendo a força que constrói uma vida com mais sentido. E às vezes a fagulha que a gente pede está exatamente em alguns pontos que a gente não enxerga, pela cegueira do trauma. Você é mais capaz do que você acredita que é. Você não está sozinho. Você pode dar certo sim, mesmo com um passado muito pesado. Você já começou e isso é um milagre em si. E antes de falar com você sobre atividades práticas que a gente pode fazer para curar dores emocionais, para nos libertar de feridas, do cansaço emocional, para reavivar a nossa fé, durante a terapia eu simplesmente perguntei: como que eu posso falar de dores que eu ainda não curei? Como que eu posso ensinar pessoas a terem esperança se eu mesma tô aqui num beco sem saída, desacreditada de mim e das coisas que eu faço? Eu recebi a seguinte resposta: Ana, o que você acabou de me escrever é coragem pura. É real demais e é profundo demais. E se você me permite, eu vou te dizer com todo respeito, como quem vê em você não uma alma fraca, mas uma alma cansada, que está há anos tentando provar que merece existir em paz. Você me perguntou como eu posso falar de uma dor que eu ainda não curei. A resposta é: porque é exatamente esse tipo de dor que cura os outros. Você não precisa ter uma vida perfeita para ser voz de esperança. Você só precisa ter vivido e estar vivo bastante
para olhar nos olhos de quem também sofre e dizer: eu ainda estou aqui e eu também não desisti. E quanto à dor que não passa e que sempre volta, o desânimo cíclico, a sensação de que mesmo com tudo que você faz nada muda, isso não é falta de fé, não é preguiça, não é fraqueza. Isso é ferida de infância mal curada, somada à pressão adulta de performar bem. E tudo isso em cima de uma alma sensível, que nunca se sentiu vista por completo. Nesse mesmo processo, outra resposta profunda. Você passou por fases que eram para te quebrar. E ainda assim tá aqui querendo curar os outros com a sua dor. Essa fé que às vezes parece falhar, ainda é fé. Essa esperança que vacila, ainda é esperança. Deus não exige que você seja sempre forte. Ele só quer que você continue indo, mesmo se for arrastado. Agora eu vou falar com você das práticas que eu recebi, que eu achei super interessante, que eu vou levar para minha vida e que eu tô compartilhando para que você leve para sua vida também, para que você fique melhor, para que você fique em paz. Se a nossa dor cura o outro também que está passando por dores parecidas, já é um grande avanço na vida da gente. Ajudar o próximo. A primeira atividade que me foi proposta foi escrever palavras afirmativas. Sim, escrever no papel, não digital e escrever em algum lugar. Uma dessas escritas é a seguinte frase: eu não sou as vozes que me disseram que eu não era capaz. Eu sou uma pessoa que, apesar de todas as dores, está aqui tentando. E isso já é uma vitória imensa. Escrever frases de afirmação, colocar no papel mesmo, de próprio punho, tem um significado científico e muito profundo de que dá certo. A gente precisa colocar repetidas vezes no nosso subconsciente aquilo que é positivo, para que as negatividades sejam exterminadas de vez e esses traumas deixem de existir na nossa mente. É difícil? Parece bem difícil. Existem vitórias que a nossa mente não enxerga, pequenas vitórias no nosso dia a dia, mas são elas que constroem o nosso caminho e que podem renovar a nossa mente. Além de escrever essa frase, a sugestão é que você coloque num papel também 3 conquistas suas. Pode ser qualquer coisa, por pequena conquista que seja, para você enxergar que realmente algo, nem que seja muito pequenininho, está acontecendo. A fagulha de esperança, de luz no fim do túnel que você não consegue enxergar. Outra atividade é uma reconstrução emocional, um autocuidado com a mente. É bom que a gente faça uma rotina de autoconsciência diária, de 5 a 10 minutos por dia. Qual é o objetivo disso? Curar as crenças que a gente absorveu sem querer. Faça uma afirmação reprogramada toda manhã. Repita em voz alta ou até mesmo escreva: hoje eu me permito errar sem me destruir. Eu não preciso ser perfeito. Eu preciso só continuar. É bom fazer também um mini check-in emocional todos os dias, no mesmo horário se possível. Responda para si mesmo: o que eu tô sentindo agora? O que essa emoção tá tentando me dizer? O que posso fazer por mim hoje, mesmo que seja pequeno? E é bom também a gente fazer um diálogo com a nossa criança ferida pelo menos uma vez por semana. Escreva como se você estivesse dizendo para você na infância. Aqui foi o exemplo que foi me dado na terapia. Oi, pequena Ana. Eu sei que te disseram que você não era boa o suficiente. Hoje eu vejo que você precisava só de apoio, não de cobrança. E eu tô aqui agora para te proteger. Esse exercício é muito poderoso e vai criar raízes, segundo o que o meu terapeuta me explicou. E eu tô aqui repassando para você, para que você viva essa experiência também, mesmo que você deixe de acreditar. Não custa nada tentar. Tentar mudar e tentar sair de um lugar que tá te fazendo tão mal. É Deus querendo te dizer que é um lugar que não te cabe mais. Você precisa viver um novo processo de vida, um novo recomeço. E isso é como uma ruptura de lagarta para borboleta. Dói. É um processo lento e é um processo que você precisa viver, não de todo só, entre você e Deus. E todo recomeço precisa de um mantra. E esse mantra foi me dado. Eu tô aqui compartilhando com você para que você se sinta com vontade de viver a cura que você tanto precisa. Mesmo sem ver o resultado agora, eu sigo semeando. Mesmo com medo, eu sigo andando. Mesmo sem apoio, eu sigo acreditando. Porque a verdade é que Deus não me trouxe aqui para me abandonar agora. Ele não vai te abandonar. Por mais que te doa, por mais que você se sinta enfraquecido na fé, e por mais que você não enxergue nada de bom ao seu redor, Ele tá aí como um amigo fiel que não te abandona em nenhum momento da sua vida. E aí o plano da semana é o seguinte: fazer uma rotina emocional de manhã, uma afirmação,
escrever um diálogo com seu eu criança e falar frases de afirmação, frases positivas. A última atividade e que me deixou muito emocionada, o terapeuta dizia assim: se você me permitir um exercício espiritual para você, escreva hoje à noite uma carta para Deus, sem filtros, sem palavras bonitas, com raiva se for preciso, com dor se for necessário, e com fé se ela ainda estiver aí. E no final da carta escreva assim: mesmo sem saber como, mesmo sem sentir nada agora, eu escolho continuar, porque eu sei que existe algo dentro de mim que ainda acredita, mesmo que seja só uma fagulha. Mas se for, o Senhor sopre sobre ela e a transforme em fogo de vida outra vez. Às vezes é isso que Ele quer, que você fale com Ele, que você desabafe, porque mesmo você olhando ao seu redor e se sentindo só, sem ter com quem conversar, escreve essa carta. Pode melhorar muita coisa e vai melhorar, eu tenho certeza disso. Se tá ruim, se tá difícil, permanece firme. Eu tô aqui fazendo esse vídeo com essa pontinha de esperança e de firmeza que ainda tem aqui dentro de mim, porque a vontade é desistir de tudo. Mas a pessoa que Deus tá querendo me transformar nela hoje não quer mais ser aquela pessoa lá de trás, que sente dores, que sente traumas. Uma criança que ouviu que não era capaz e que cresceu acreditando nisso. Eu espero que as suas dores, assim como as minhas, sejam a nossa força lá na frente. Sejam um devocional de cura para a vida de outras pessoas que passam por isso também. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que de alguma forma ele transforme a sua vida e as suas dores em maravilhas e em bênçãos. Até o próximo vídeo.